claro que nós cumprimos com a missão que o povo brasileiro nos deu de fazer uma investigação isenta, transparente e responsável. Produzimos um relatório com provas, embasado com documentos, e não há meios de se refutar as pessoas que estão ali apontadas para indiciamento. O que se propõe é que esse relatório agora, ele ao ser rejeitado, é uma blindagem absoluta da base do governo para manter as pessoas que roubaram os aposentados, infelizmente longe da justiça. O que nós vimos hoje foi a blindagem que começou exatamente quando a CPMI não atendeu aos interesses do governo. Desde o início, nós temos trabalhado com total independência e temos sofrido barreiras, impedimentos, habeas corpus, uma série de decisões que tentaram impedir o nosso trabalho, mas ainda assim nós estamos deixando hoje para o Brasil uma lição para a história de que é possível investigar mesmo diante de tanto sacrifício. O relatório do Alfredo Gaspar é uma peça importantíssima para que o Brasil saiba exatamente quem roubou os aposentados e quem blindou os aposentados daqui em nosso país, daqueles que os roubaram. É uma pena que a gente não tenha completado o trabalho com um relatório totalmente aprovado, mas eu saio daqui de cabeça erguida de que nós fizemos o nosso trabalho, nós lutamos e demos ao Brasil respostas. A investigação vai continuar. E eu tenho plena convicção de que todos aqueles que estão no relatório, as mais de 200 pessoas indiciadas, elas responderão na justiça mais cedo ou mais tarde, independentemente de parentesco, de ser parlamentar ou não, de quem quer que seja, a justiça vai ser feita em nosso país. Hoje ficou muito claro quem estava a favor da verdade, da investigação, de nós levarmos a indiciamento quem roubou os aposentados e quem blindou aqueles que infelizmente roubaram e tomaram de assalto a Previdência brasileira. Pode ir. Gostaria de reafirmar que se essa CPMI encerrou hoje o normal do regimento comum, do regimento dessa casa ou da outra casa, em sendo CPMI ou CPI, ela renova o prazo. Está escrito no texto, podendo renovar, e durante 200 anos dessa casa aqui. Isso se reveza automaticamente, se renova o prazo automaticamente. E se ladrões foram protegidos, estão vivendo agora nababescamente, quem sabe, provando uísque em algum lugar, conjuntamente com esse governo e com os togas sujas do Supremo. Debita-se na conta dos cidadãos que foram sabatinados nessa casa e aqui foram aprovados para guardar a Constituição. Eles se reuniram em plenário para se autoproteger, proteger os seus negócios, porque mais do que ministros, eles são negociantes, eles são donos de impérios, donos de resorts, dono de jogatina, de cassino, dono de caça-níqueis. O outro é um lobista, 129 milhões para um pequeno escritório de advocacia que não justifica nem um terço daquilo que foi proposto. Ele não contratou nenhum escritório de advocacia. Ele comprou um ministro para chamar de seu. Então essa CPI se encerra com muitos aposentados chorando. E no final dela, o relator propôs, a pedido meu, que todas as câmaras de vereadores, a partir da próxima semana no Brasil, todas as assembleias legislativas, abram uma CPMI do INSS, porque os cidadãos moram no município. Eles poderão ir para a Câmara de Vereadores, ainda que o poder deles seja reduzido. Uma CPMI ou CPI nacional tem poder próprio, mas até isso foi tirado. Desmoralizaram esse instrumento do Legislativo. E por isso, a blindagem aconteceu. Todo mundo sabe o crescimento exponencial de assalto nesses 2 últimos anos do governo Lula. Quero encerrar dizendo uma coisa aqui,
sobre a Igreja Lagoinha. Lagoinha é um bairro. Eles falam de Lagoinha, parece que está falando de uma denominação. É porque a igreja nasceu lá. E o pastor da igreja chama-se Márcio Valadão. E lave-se a boca para falar de Márcio Valadão, que tem 80 anos de idade. Está com um princípio de demência. Um homem que viveu para pregar o evangelho. Durante todo o tempo, tentaram escarnecer o ministério desse homem, apontando erros de um pastor, sei lá quem é Zetel, que Zetel vá para a cadeia. Porque se o Supremo Tribunal Federal não tivesse suspendido, evitado a continuidade, e deva-se também ao Senado da República. É por isso que o povo tem que entender que precisa mudar o Senado agora em 26, porque esse Senado não serve, vive de conluio com o Supremo. Coloque-se na conta de Davi Alcolumbre, o final dessa CPMI, que poderia investigar mais ladrões, mas o problema é que a classe política se envolveu. Aqui tem 100 anos de sigilo da andança do Careca por aqui. Tem senadores envolvidos, deputados envolvidos, debite-se na conta dos dois presidentes das duas casas. Essa mazela que está vivendo o povo brasileiro. Um enfrentamento político paroquial. O deputado lá de Belo Horizonte só fala nisso. A igreja da Lagoinha, tal, vai, entra na justiça, porque não nos ajudou. Não, bateu palmas pro final da CPI, né? Prenda-se quem é ladrão. Uma tentativa esdrúxula, sabe, de atacar um homem honrado, decente, que é o nosso presidente Viana, que é membro e ovelha do pastor Márcio Valadão, de 80 anos de idade. Não vai conseguir, porque a estatura moral de Viana está para além da estatura moral desses petistas, desse consórcio conluio perverso que tem destruído o Brasil. Obrigado. Obrigado. Só para resumir, desde o início da CPMI, a base do governo do PT tentou impedir as investigações, blindou requerimentos, impediu a chegada aqui, o depoimento de várias testemunhas, trabalhou contra isso, não mediu esforços até junto com o Supremo Tribunal Federal para tentar nos parar, e agora derrubaram o relatório para tentar calar a verdade. Mas não vão conseguir. A investigação vai continuar e muito breve essas pessoas todas vão responder na justiça e o Brasil vai saber quem são os responsáveis por esse escândalo de roubar os aposentados. Essa CPMI, além de tratar do roubo dos aposentados, presidente Carlos Viana, ela trouxe algumas fragilidades do sistema brasileiro. Primeiro, o sistema bancário brasileiro. Nós encontramos, pelas investigações da CPMI, um sistema bancário muito frágil, capaz de ser burlado, capaz de ser usado para o crime. Portanto, é preciso olhar nessa direção. Um sistema de abertura de empresas também de fachada com muita facilidade. É preciso acionar a Secretaria dos Estados, dos municípios e o próprio governo federal. É preciso aumentar essa rigidez, porque muitas empresas foram abertas claramente só para lavar dinheiro. O COAF não cumpriu a sua função. Foram milhões de reais que circularam, bilhões de reais que circularam, e o COAF foi incapaz de detectar ali algo errado e pudesse acionar para que o sistema pudesse funcionar e, enfim, investigar. O Brasil teve a convicção da podridão do seu Supremo Tribunal Federal, que deixa uma mancha, que está julgando conforme o vento, conforme os seus interesses, as suas ideologias. E você vê membros do Supremo Tribunal Federal citado em desvio, em recebimentos bilionários, é algo que deixa o país incomodado, porque a sua Suprema Corte vê que ela está aos frangalhos. Ao sistema político cabe uma revisão e cabe uma participação de todos. E a imprensa, quero, na verdade, agradecer àqueles que estiveram com nós desde o começo, mas muitos subestimaram o presidente, a entrega dessa CPMI. Demoraram demais para entender que o nosso caso era muito sério e grave. Portanto, nós precisamos da imprensa ativa, atuante. A imprensa é um dos nossos mecanismos da democracia, que não pode passar a mão na cabeça e nem proteger bandidos. Muito obrigado, gente. Boa noite. Pois não. O senhor vai fazer alguma coisa com esse relatório? O senhor vai enviar para a comunidade ou vai morrer por aqui mesmo? O relatório terá cópias enviadas a todas as instituições de fiscalização no Brasil.
desde o Ministério Público até o Supremo Tribunal Federal. Nós encaminharemos uma cópia ao ministro André Mendonça, porque há muitas informações que estão, inclusive, à frente do trabalho da Polícia Federal. Nós conseguimos avançar em vários pontos que a polícia hoje está trabalhando. E eu tenho muita convicção de que novas prisões acontecerão nos próximos meses, que essas pessoas não escaparão da justiça. Eu saio daqui com a minha consciência tranquila e com a sensação de vitorioso, porque nós fizemos a nossa parte. Perdemos no voto porque blindaram a investigação, mas o povo brasileiro sabe do que aconteceu aqui. Essa era a nossa missão que foi cumprida. Obrigado, gente. Vamos descansar. Um abraço a vocês. Está bem claro.